E aí, pessoal, tudo bom? Professor Matheus aqui. Estou dando continuidade, né, nossas aulas aí EAD. Hoje nós vamos falar basicamente sobre os maias, né, fechando o ciclo do quê? Dos povos pré-colombianos, as grandes civilizações agrícolas pré-colombianas, que era o que a gente já estava falando, né, um tempo atrás. Falamos já sobre os incas e sobre os astecas. Hoje nós vamos continuar falando sobre os maias, né? Quem nunca ouviu, né, lembra que em 2012 houve-se um grande burburinho porque ia acabar o mundo, o fim do mundo estava chegando, por conta, né, de uma profecia maia que dizia que ia acabar em 2012. Né? Mas aí eu vou explicar isso um pouquinho para vocês, até o final da aula a gente vai entender isso melhor, beleza? Então vamos lá. Os maias é essa civilização aqui, né, que a gente conhece, já ouviu muito falar, muita gente ouviu falar por conta dessa profecia de 2012. Eles eram comuns pelo quê? Por essas construções de templos aqui em formato triangular, né, tipo a pirâmide do Egito. E aqui algumas dessas pirâmides eram o quê? Templos religiosos que eles usavam para quê? Né? Eles usavam para poder fazer sacrifícios humanos. Então chegava lá no topo dessa pirâmide aí. Então eles ou usavam para observar os astros ou para fazer sacrifício humano, tirar o coração de dentro do guerreiro, né, ainda batendo. E aí para fazer o seu rito cerimonial. Então vamos seguir. Então vamos começar falando aí da localização geográfica, né? Os maias formavam uma civilização que foi desenvolvida na região conhecida como Mesoamérica. Por que Mesoamericana, né? Porque ela está ali meio na América Central, pegando a parte da península do Yucatán. Né? A civilização maia teve seus principais centros localizados na Guatemala e no México, mas vestígios dessas civilizações também foram encontradas em El Salvador, Belize, Honduras, e são conhecidos por serem uma civilização pré-colombiana, né? Também uma civilização mesoamericana. Tá? Então ela é pré-colombiana, por quê? Porque ela é uma civilização, né, bem desenvolvida, bem estruturada antes da chegada dos portugueses, e ela é mesoamericana por conta da sua localização geográfica, né? Se encontra ali na América Central, perto da península do Yucatán, El Salvador e também no México. Bom, então se vocês olharem aí nesse mapa, né, essa zona aqui, a zona de influência maia, tá? E ficava pertinho também dos astecas, tá? Então você tem aqui os astecas pertinho dos maias, tá? Então você tem aqui Zapoteques, onde ficaram os zapotecas, tá? Guatemala, aqui como eu disse é Guatemala, Golfo do México. Então foi uma localidade, como eu estava bem dizendo para vocês, foi uma sociedade que se localizou exatamente ali na região mesoamericana. Bom, vamos falar um pouquinho da sua religião. A primeira informação de relevância sobre a religião maia é que elas acreditavam em mais de um deus, ou seja, né, ela era politeísta. Eles, assim como os outros povos mesoamericanos, consideravam que os seus deuses habitavam em um local chamado Demoatian, um paraíso mitológico. Então esse povo acreditava que os acontecimentos do mundo natural eram regidos por forças espirituais, né, e pelo poder dos ancestrais. Além disso, pensava-se que os locais da natureza eram locais sagrados, né? As cavernas, por exemplo, eram enxergados como portas para o mundo sobrenatural e eram lugares nos quais uma série de rituais eram realizados. Tá? Então, dentro da religião dos maias, julgava-se os sacrifícios humanos importantes para garantir os deuses que eles estivessem satisfeitos, né, no funcionamento do universo. Então, esse povo costumava sacrificar prisioneiros de guerra e pessoas que entregavam-se voluntariamente para sacrifício. Então tem um arqueólogo, né, chamado Nicholas Saunders, que afirma que os governantes dessa sociedade, né, organizavam o quê? Milícias com o propósito único de aprisionar grandes guerreiros de civilização. Para quê? Para você poder fazer sacrifício. Né? Então você tinha aí uma milícia de sequestro para ter pessoas, um estoque de pessoas para fazer aí esse processo de sacrifício no seu processo religioso. Bom, então, para vocês perceberem aí, essa é a representação que eu trouxe para vocês, né? Vocês podem ver aí que o quê? Que a divindade, ela está ligada ao que é um aspecto da natureza. Que aspecto é esse? É a chuva. Então, essa divindade aqui que eu estou mostrando para vocês, ela está fazendo o quê? Controlando a chuva. Então, você tinha que fazer aí o sacrifício humano,
Você tinha que estar sempre presente nos cultos, nas cerimônias religiosas. Por quê? Para que o Deus vinculado à chuva pudesse mandar, né? E assim fazer a manutenção da plantação e, consequentemente, a manutenção da existência daquela sociedade. Bom, então a política, né? Então a primeira coisa que a gente precisa saber sobre política é que os maias, eles não eram uma cidade-estado, né, coeso. Muito pelo contrário, ela era dividida em cidades-estados. Ou seja, você vai ter em alguns momentos cidades muito importantes, né, como Tikal, Palenque. Tá? Então vale ressaltar que, né, os maias, eles estavam ligados por questões culturais e não necessariamente por questões políticas, porque havia naquele território mesoamericano que cidades, estados com autonomias independentes de governo, tá bom? Então vale ressaltar também, né, que eles eram governados ali por uma teocracia, né? O governante, ele era representante da divindade. Isso era muito comum nas sociedades mesoamericanas e pré-colombianas, também com os incas. Tá? Então os maias nunca foram um império propriamente dito, como os incas ou os astecas, né? Porque a sua organização política era baseada, como eu disse, no quê? Nas cidades-estados. Ou seja, cada cidade era uma entidade administrativa independente, né? Com autoridades próprias, com fronteiras que eram estabelecidas pelos limites da própria cidade. E no caso da civilização maia, a sua zona de ocupação é considerada como as regiões que estavam sob a influência da cultura maia. Tá? As cidades-estados maias praticavam comércio entre si, mas os historiadores e arqueólogos provaram que eles também faziam o quê? Travavam muitas guerras. Né? E essas guerras aconteciam porque determinadas cidades sempre tentavam impor seu domínio sobre cidades vizinhas. E ao longo da história dos maias, né, algumas cidades conseguiam impor um certo domínio regional. E aí, entre as cidades de destaque, a gente tem, como eu disse, né, Tikal, Palenque. Tá? Tem também Chichen Itza. Tá? Então, o que vai acontecer, pessoal? As cidades ali, elas eram independentes, né, com seus sistemas de governo e autonomia, faziam comércio entre si, mas elas tentavam, em alguns momentos, impor a sua soberania. É como, por exemplo, se o Brasil, né, fosse só um território ligado por questões culturais e linguística, todos no território falassem português, mas São Paulo fosse totalmente livre, né, do Rio de Janeiro, como se Minas Gerais fosse totalmente livre, e a todo momento esses estados fizessem o quê? Ficassem tentando impor o seu ritmo de costume, tá, para as outras cidades, beleza? Embora fizessem comércio entre si. Vale se ressaltar também que o fim dos maias, né, ele é desconhecido, né, porque quando os espanhóis chegaram aqui, a civilização maia já estava desaparecendo, quase que extinta, né? Então, uma dessas teorias que se tem sobre isso é que, por conta desse constante conflito entre as cidades, elas foram desaparecendo, né, por conta da morte em massa. Os homens foram morrendo, não conseguiam reproduzir, a sociedade foi envelhecendo, morrendo e aí desaparecendo. Tá? Outra coisa também que vale salientar, que a política era vinculada à religião, e nesse caso a religião ela também vinha da observação dos astros, né, da observação das estrelas. Então eles desenvolveram o quê? Calendários diferentes. Então você tinha um calendário solar com 365 dias e 4 horas. Olha como era preciso esse calendário solar dos maias já naquela época. E tinha um outro calendário cíclico, né, que fechavam ciclos diferentes, que falava sobre processos de constelação. E aí um desses ciclos fechavam-se em 2012, mas era um calendário religioso, né, para os maias e não necessariamente verídico, que de fato seria uma profecia que o mundo ia acabar, mas que começaria um novo tempo para a civilização maia, ok, pessoal? Bom, sociedade e cultura, né? Os maias possuíam uma sociedade hierarquizada, né? Então você tinha lá, o líder era mais importante, depois os comerciantes, os artesãos, depois os escravos, né? Dividido em grupos sociais muito bem definidos, cada qual com sua função distinta, ou seja, você não tinha aí o quê? Aquela questão de mobilidade social. Você não conseguia, né, nascer camponês e virar aristocrata. Não havia essa possibilidade.
Tá? Os maias enxergavam o mundo como um local que funcionava de maneira cíclica, isto é, em ciclos, como eu falei, né? Então, tem fases aí que iriam repetir para sempre. Dentro dessa visão, possuíam um sistema duplo de calendário, um que era composto por 365 dias, chamado de Rab, e o outro composto por 260, né, chamado Tzolk'in. Acreditavam que a Terra era plana e que possuíam 4 direções sagradas, né, a qual possuíam uma cor respectiva, utilizando de desenhos de animais para representar suas ideias filosóficas e outras áreas de conhecimento, como a astronomia. Tá? A astronomia era muito importante e vale ressaltar também que naquela época não existia a poluição visual que nós temos hoje. Né? Por exemplo, você percebe que quando tem um apagão, você consegue observar os astros de uma maneira muito mais clara. Então, naquela época, o céu era muito mais limpo por conta da poluição e também você tinha aí essa possibilidade de um céu muito mais escuro, né, por conta da poluição visual, e aí você conseguiu observar muito melhor os astros. Bom, então, se vocês perceberem aqui, né, a sociedade, a organização social do Maia, tá o Rolatchunik, que era o representante divino, depois os sacerdotes, os nobres, os comuns, né, que eram também os artesãos, e por último, os escravos, que faziam o quê? Parte da base da sociedade dos maias. Beleza? Decadência maia, né? Então a civilização maia viveu o seu auge no período de 250 a 900 depois de Cristo, né? E após esse período, historiadores apontam que foi iniciada uma decadência que levou ao desaparecimento, como eu já tinha dito aqui, né, por conta dos grandes conflitos, né? Isso é uma das teorias possíveis para o desaparecimento dos maias. Tá? Então, você vai ter aí todo esse processo. Então, percebam que a civilização maia, ela vai de 250 a 900 depois de Cristo. Né? Então, aí, enquanto, por exemplo, Odoacro II estava lá no processo de deposição de Teodósio, que era o imperador romano, os maias já estavam com seu império imposto. Né? Quando os vikings invadiram a Europa, eles já estavam também ali funcionando. Então, eles viveram por um período muito grande, né, e de maneira muito sofisticada na América, até então não descoberta pelos europeus. Beleza, pessoal? Então chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail, tá aí meu e-mail para vocês, tá? Estou à disposição para ajudá-los. Qualquer coisa é só entrar em contato. Até a próxima aula, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau.